E a defesa de Jair Bolsonaro disse hoje que a arma apreendida em uma blitz da Polícia Militar pertence ao ex-presidente e que ela estava sendo levada para manutenção quando foi retirada pelas autoridades. As explicações foram dadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quem vai contar os detalhes para a gente é o repórter Danilo Moliterno, ao vivo aqui de Brasília. Mas por que essa arma estava na rua? O que ela estava fazendo em deslocamento, Danilo Moliterno? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora, e a todos que estão conosco aqui no CNN 360. Olha, a gente teve há poucos instantes, como você mencionou, a defesa de Jair Bolsonaro protocolando esta resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E qual que é a explicação que a defesa dá nessa peça? Vamos lá contar o passo a passo do que é relatado pelos advogados. Que Jair Bolsonaro, o ex-presidente, estaria há algum tempo tomando medicações psiquiátricas e que isso poderia afetar de alguma maneira a sua cognição. E que nesse momento foi retirado o percursor de sua arma, que é basicamente um mecanismo que é utilizado no momento do disparo. E essa retirada aconteceu, é claro, para preservar ali, para que não houvesse algum risco a Jair Bolsonaro. E que um tempo depois, há alguns dias, Jair Bolsonaro teria reparado que havia algo de errado com a sua arma. E que nesse momento teria procurado o segundo sargento Estácio Leite da Silva Filho, esse ex-membro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e teria pedido para que ele verificasse a situação dessa arma e levasse ela para um reparo, que foi exatamente o que aconteceu. Então a defesa indica que o motivo de essa arma estar ali em trânsito com esse ex-agente do GSI se deve ao fato de que Jair Bolsonaro reparou que tinha um problema com a sua arma, sendo que ele não sabia da retirada desse percursor e não qualquer relação com o fato de que está chegando ao fim o tempo que foi concedido a ele de prisão domiciliar para que ele tratasse daquele episódio de broncopneumonia. A defesa indica isso e também indica que essa arma estava em situação legal e que teria sido devolvida às autoridades caso fosse solicitado. Para a gente ter um pouquinho de contexto, vale a gente relembrar esse caso. Na madrugada do último dia 15, segunda-feira, a gente teve essa arma, que é uma Glock de calibre 9mm, sendo apreendida num carro oficial em que estava esse ex-agente do GSI, esse militar, que indicou que estava levando essa arma para um reparo. Portanto, esses os fatos que a gente tinha até o momento. De olho nisso, o relator do caso dessa ação penal, Alexandre de Moraes, pediu as explicações à defesa de Jair Bolsonaro para que indicasse o porquê de o ex-presidente ter uma arma com um carregador e essa arma está em trânsito indo para um reparo. Essas foram as explicações pedidas por Alexandre de Moraes, até porque, e isso ele indica, havia essa proximidade com o fim da sua prisão domiciliar. Alexandre de Moraes pediu explicações à defesa, mas também pediu explicações ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é quem está responsável por uma série de medidas cautelares, por inspecionar, fiscalizar o entra e sai de pessoas, de carros, mas também de objetos na casa de Jair Bolsonaro. A gente teve, portanto, a Polícia Militar do Distrito Federal já dando uma resposta, indicando que vem aplicando uma série de medidas cautelares, que faz essa fiscalização dos carros e das pessoas que entram e saem da casa de Jair Bolsonaro, inclusive que mantém sob custódia os celulares daqueles que entram e saem, mas indicaram que os carros oficiais, que os carros da segurança não passam pelos mesmos procedimentos. Essa é uma resposta que a gente já tinha tido anteriormente da Polícia Militar do Distrito Federal e agora a gente tem essa resposta ainda mais importante, que era necessária, da defesa de Jair Bolsonaro, indicando que há uma relação com este problema que houve anteriormente, o uso de medicações psiquiátricas por Jair Bolsonaro. E nessa tese, a defesa, inclusive, faz uma conexão com o fato de esses medicamentos também terem sido, isso segundo a defesa, as causas para aquela tentativa do rompimento da tornozeleira eletrônica por parte de Jair Bolsonaro. Então, conectando esses dois momentos, a tese da defesa. Agora, Alexandre de Moraes tem essas duas respostas em suas mãos e é claro que a gente espera a sua decisão com relação a essas respostas da defesa e da Polícia Militar do Distrito Federal. Danilo Moliterno, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Brasília. Aqui em São Paulo, quem se junta a nós é o Pedro Venceslau. Meu caro, agora com mais calma, uma boa tarde a você. Queria te ouvir um pouco, né? Você trouxe ontem que este episódio da arma está desconectado da prisão domiciliar, né? Do benefício que Jair Bolsonaro teve
quando estava cumprindo a pena pela qual foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora temos a defesa, então, alegando que por questões ali de segurança do próprio ex-presidente, a arma havia sido inutilizada dentro da residência dele sem o conhecimento dele, e aí ela estaria agora em circulação para que fosse levada para a manutenção ordenada pelo ex-presidente. Boa tarde, agora com calma, Débora e Yuri. Justamente, eu conversei com alguns advogados criminalistas e também constitucionalistas e que explicaram que não há nenhum problema de uma pessoa que está custodiada, que está presa na sua residência, uma prisão domiciliar, que ela tenha arma, desde que ela tenha, obviamente, a posse dessa arma. Isso não configura uma tentativa de fuga e, portanto, não há uma quebra daquela negociação que foi feita, que lhe permitiu que ele deixasse a cela onde ele estava e fosse para sua residência. A questão que foi colocada pelo Alexandre de Moraes nesse momento era por que essa arma estava em trânsito e por que quem estava portando ela era esse agente do GSI. A explicação foi dada, era uma medida de segurança para o próprio Jair Bolsonaro em função dos remédios que ele vem tomando, isso poderia levá-lo a ter algum incidente com a própria arma, mas é um episódio completamente diferente daquela tentativa dele de usar uma solda para romper a tornozeleira eletrônica, porque ali naquela situação se configuraria na leitura de Alexandre de Moraes uma possível tentativa de fuga, o que não é o caso na questão da arma. Não teria como ele utilizar a arma para empreender uma fuga. Acontece que esse episódio ocorre no pior momento para a defesa de Jair Bolsonaro, porque se aproxima a data em que Alexandre de Moraes vai se debruçar sobre o pedido da defesa do ex-presidente da República pela manutenção da prisão domiciliar, que a princípio é de apenas 90 dias. Foi uma prisão domiciliar feita por questões de saúde, questões humanitárias. Jair Bolsonaro segue com os mesmos problemas de saúde, às vezes essa situação se agrava, depois ele apresenta um quadro de melhora, mas é um cenário muito parecido com aquele de quando ele foi enviado para sua residência. Mas pode levar a uma decisão do Alexandre de Moraes negativa, eventualmente. Agora, no final das contas, a decisão do ministro do STF pela manutenção da prisão domiciliar ou pela mudança para a prisão em regime fechado vai ter um aspecto muito mais político nesse momento. Há um certo consenso no mundo político de que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é algo que já está pacificado e uma mudança de regime nesse momento iria apenas causar um tumulto no mundo político às vésperas da eleição. Pedro Venceslau, uma coisa que me incomodou só, que me chamou a atenção, nessa história, você traz aqui que não há ilegalidade em ele, manter essa arma em casa, considerando que ele tem as autorizações, mas o que eu fico pensando é o seguinte, o que ele estava fuçando nessa arma para perceber que o gatilho não estava funcionando? Assim, você pensa, enfim, acho ruim só uma observação aqui. Para complementar, mas essa é justamente a preocupação da defesa dele, segundo o documento enviado ao Alexandre de Moraes. Porque ele deve ter um apreço por essa arma, ele é um militar, portanto gosta de armas, e deve eventualmente querer olhar a arma, perceber que tinha alguma coisa errada ali e pedir para fazer essa manutenção. Porque o medo da defesa dele é que ele, ao manusear essa arma, possa acabar atingindo a si próprio, possa levar a algum tipo de acidente com a arma. Então, ele pediu para arrumar, ele é o dono da arma, mas é uma explicação plausível diante do cenário que ele se encontra hoje, né? Não sei se na defesa vem essa informação ou não, nesse parecer aí da defesa, nesse posicionamento da defesa, quem mandou inutilizar a arma? Foi a família? Foram os advogados? Acho que a gente não tem essa informação, não consta essa informação, Se foi a esposa, quem foi, Não, por enquanto nós não temos essa informação, mas é uma medida de cuidado. Alguém da família deve ter pedido porque ele deve ter esse hábito de vez em quando pegar a arma, né? Uhum. Yuri, pode falar. Eu confesso, não me atentei a esse detalhe. Aqui a gente pode rever ali o documento para ver por que isso foi colocado, a pedido de quem, que houve essa inutilização da arma, que o próprio Bolsonaro, até pelo treinamento militar que teve na sua carreira na caserna, teve acesso.